Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Dário Moraes, estou aqui com mais um vídeo para vocês. Estou iniciando o vídeo com essa paisagem, finalzinho de tarde aqui, pessoal. No vídeo de hoje eu estou montando uma bacia de suculentas e plantando algumas plantinhas aqui e sementes. Pessoal, então para fazer aqui minha bacia de suculenta, eu comprei esse esterco bovino e comprei esse substrato. Eu não sei se as suculentas estão bem assim com esse esterco bovino, pessoal, então eu vou usar pouca quantidade para misturar, só para deixar a terra mais forte, né, para elas. Então eu não vou usar todo, eu vou misturar um pouco nessa quantidade de terra, são 2,5 kg, e vou utilizar para plantar algumas sementes também que eu tenho aqui em casa. Pessoal, a bacia que eu comprei é essa daqui. Faz bastante tempo que já comprei, pessoal. Paguei R$ 10 quando eu comprei ela. Ela tem 25 centímetros de diâmetro, tá? Pessoal, então as suculentas que eu vou plantar vai ser essa daqui. Vou plantar essa outra também, que ela parece que as folhinhas têm uma aguinha, sabe, pessoal? E essa outra assim, que ela parece ter uns espinhos. Depois eu vou ver mais alguma aqui, eu vou completando e vou mostrando pra vocês. Pessoal, então aqui eu vou começar fazendo uma drenagem aqui nessa bacia. Eu vou colocar primeiro essas pedrinhas, são aquelas pedrinhas de brita mesmo, pessoal, de construção. Vou utilizar elas e depois eu vou colocar um pedacinho de tecido, tem aqueles pedacinhos de tecido de TNT, pessoal, para dar uma boa drenagem na terra, né? E quando eu molhar também não escorrer a terra embaixo, né? Pessoal, aqui eu já coloquei o esterco, né? Que ele é bem em pó, assim. E coloquei o substrato, né? Agora eu vou mexer bem os dois, pessoal. Pra ficar certinho na terra, ficar bem misturadinho. E depois eu já vou preencher o vasinho da suculenta. Tem gente que coloca areia também, né, pessoal? Mas eu tô tirando essa terra bem levinha, sabe? Então ela não vai, eu acho que ela não vai compactar, né? Ficar aquela terra dura, rachada assim da suculenta, porque a suculenta geralmente ela gosta daquela terra mais fofinha, né? Então quando eu colocar lá na bacia, eu não vou apertar a terra, vou deixar ela mais levinha. Depois, com os passar dos dias, como quando eu for regando, eu ver que a terra tá baixando muito, pessoal. Daí eu vou acrescentando mais terra, né? Vou completando, mas por enquanto eu só vou colocar a terra para deixar bem fofinha mesmo. Pessoal, então aqui eu já vou colocar o TNT, vou esticar bem ele aqui dentro da bacia, né? Pra ficar bem certinho, não ficar nenhum pedacinho aqui dentro sem essa manta, né? E agora eu vou preencher com terra, pessoal. Como eu falei pra vocês, eu não vou compactar essa terra, não vou apertar. Vou colocar ela bem de levinho assim, sabe? Espalhando. Depois eu só vou colocando as suculentinhas aqui em cima, sem precisar apertar, forçar nada, porque as suculentas já são delicadas, né, pessoal? Então a gente não precisa ficar forçando muito elas, só para sobrepor elas assim em cima da terra, né? Aqui eu vou tirar um pouquinho de terra, pessoal, que eu achei que coloquei muito. Depois, se for necessário, eu vou completando. Então, como eu falei para vocês também, né, pessoal? Conforme eu for molhando, regando os outros dias, eu vejo que a terra tá baixando muito. Daí eu vou completando, eu vou deixar a terra já reservada. Pessoal, então eu já vou começar aqui a montagem. Essa aqui é aquela suculenta que eu mostrei pra vocês lá no vasinho, pessoal. Eu decapitei ela um pouco, pessoal, que ela tava muito alta, né? Meio estiolada. Ela já tá com algumas raizinhas aqui, né? Brotando. E eu vou colocar, tô passando canela pra cicatrizar, né? A plantinha, ela não pegar fungos, né? O certo seria eu passar essa canela, pessoal, e deixar alguns dias até tá bem sequinho pra depois plantar. Mas eu já fiz assim outras vezes, passando a canela, já plantando direto, nunca matei nenhuma suculenta ainda. Então, eu fiz assim, eu gosto bastante de suculenta, dessa suculenta, pessoal, faz muito tempo que eu tenho ela, sabe? Trouxe ela de São Paulo quando eu morava lá. Essa outra aqui também, pessoal, são alguns bebezinhos que eu tirei lá da outra bacia de suculenta que eu tinha. Elas estão bem pequenininhas aqui, mas ela cresce bastante. E eu vou posicionando assim, pessoal, como a terra tá bem levinha, bem fácil, né? Daí conforme eu for encaixando as outras, eu vou vendo que se for necessário, eu vou tirando ela daqui e vou mudando para outro lado. Só para começar a montagem, né? Eu vou tentar deixar as maiores um pouco atrás, assim, da bacia, pessoal, e vou deixar, fazer tipo uma frente com as menorzinhas, né? Porque depois que elas forem crescendo, todas elas vão se juntar aí e vão preencher a bacia de suculenta, né? Eu acho bonitas as bacias de suculenta, pessoal, mas gosto quando elas estão bem cheinhas, bem preenchidas, são mais bonitinhas, né? Então eu vou plantar essa outra aqui que eu mostrei pra vocês também, ali que eu já ia plantar ela, né? Então eu vou tirar ela daqui e vou estar plantando ela ali também. Pessoal, então eu tirei ela ali do vasinho, eu cortei um pouquinho a raiz dela, pessoal, tava com muita raiz, então eu deixei esse torrãozinho de terra nela, que já saiu quando eu puxei, e cortei um pouquinho das raízes maiores.
Então ali já que eu já coloquei pro outro lado, aquela lá que eu já tinha colocado, pessoal. Porque daí eu vou centralizando elas certinhas aqui, conforme eu for encaixando as outras. Eu achei mais uma que eu quero colocar aqui, pessoal. Então eu vou deixar um espacinho aqui na frente para colocar ela. Ela é bem verdinha, pessoal, e parece uns dedinhos. Eu vou utilizar essa aqui também, pessoal, que ela parece que tem tipo uma aguinha nas folhas, né? Que eu falei pra vocês, eu acho bem bonitinha ela. E esses, eu comprei ela no mercado, pessoal. Depois ela foi dando esse monte de bebezinhas assim em volta. E depois eu vou separar esses bebezinhos também, colocar em outros vasinhos. Ou montar uma outra bacia de suculenta com eles, né? Fica bem bonitinho, se achar pra deixar eles crescerem. E eu já vi ela bem grande, pessoal. Quem tem ela mais adulta, assim, com muito tempo, eu já vi ela ficar uma roseta bem bonita. Então eu vou colocar ela aqui. Essa bacia não é tão grande, mas acho que vai dar pra ela desenvolver bem aqui, né? E vai preencher bem essas que eu escolhi para estar colocando aqui. Depois, pessoal, eu queria colocar umas pedrinhas também, né? Eu não comprei agora, mas depois quando eu for pro centro, mais lá pro centro da cidade, se eu passar em uma lojinha e tiver próximo lá, eu vou comprar. Acho que eu vou colocar aquelas pedrinhas de rio, pessoal, que elas não ficam escuras quando a gente rega, assim, e mistura com a terra, né? Aquelas branquinhas, elas ficam meio amareladas, né, com o passar do tempo. Pessoal, então agora eu vou utilizar essa aqui, ó, que ela parece uns dedinhos que eu falei pra vocês. Eu não sei o nome das suculentas, pessoal, então não consigo aqui falar pra vocês. Agora tô preenchendo aqui os espacinhos que ficaram, faltando um pouquinho de terra, pessoal. Tô preenchendo pra ficar certinho, todas as raízes ficarem cobertas, né? Pessoal, assim ficou o resultado da minha bacia de suculentas. Já reguei elas, pessoal, borrifei um pouco de água também para tirar as terrinhas das folhas, né? Aqui, pessoal, eu acrescentei uma outra aqui, que eu conheço ela como língua de vaca, né? Não sei se é esse mesmo nome dela ou tem outro nome. Eu tenho um vasinho que tem bastante mudinha dela, sabe, pessoal? Então eu acrescentei ela aqui também, que eu acho que ela fica bem bonitinha. E ela é bem resistente, pessoal, e as folhinhas dela é bem durinha. Ela parece tipo uma linguinha e tem essas manchinhas e ela desenvolve bem. Então resolvi acrescentar ela aqui também. Como eu falei para vocês, depois eu quero colocar umas pedrinhas, aquelas pedrinhas de rio, pessoal, que eu acho que fica bem bonitinho aqui, né? E complementa e dá um acabamento. Essa bacia de suculentas, pessoal, não é tão alta não, só tem 3 dedos assim, mais ou menos de altura. E como eu falei, ela tem 25 centímetros de diâmetro. Então acho que logo essas suculentas vão desenvolver, vai ficar bem bonitinho, né? Ficar bem preenchido, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, eu comprei essas sementes também aqui, ó. Comprei dessa de lavanda, comprei de girassol, camomila e comprei essa de 11 horas. Então eu vou plantar elas também nos vasinhos, de depois que elas estiverem maiorzinhas, daí eu vou plantar no canteiro e ali na minha hortinha que eu vou começar a fazer. Então eu vou plantar ela e vou mostrar pra vocês eu plantando. Vou ver quantas sementinhas mais ou menos vem. Eu vou ver se eu planto um saquinho em cada vasinho, né? E depois eu vou tirando as mudinhas e separando. Essas daqui, pessoal, eu paguei R$3 cada. E essa outra aqui eu paguei R$3,50. Eu comprei em outro lugar, essas de 11 horas e essa de camomila. Pessoal, então eu vou utilizar esses vasinhos que eu tenho sobrando aqui em casa. Eu vou fazer o fundo deles com essas pedrinhas britas, né? Igual eu fiz a bacia de suculentas, pessoal, para ter uma boa drenagem, né? Como são sementinhas, eu acho que elas não podem ficar tão encharcadas assim, né? Mas eu vou molhar elas sempre com um borrifador, que eu sei que elas também têm que ficar sempre úmidas, né? Mas não podem ficar tão encharcadas. Então eu vou fazer essa drenagem, colocar essas britas e vou colocar um pedacinho de TNT também. Para quando eu regar, assim, escorrer terrinha embaixo. E também para ficar boa a drenagem. Dá para utilizar qualquer pedrinha, né, pessoal? Até cacos de tijolos, de telha, assim. Dá pra gente utilizar para fazer essa drenagem, ou até aquelas pedrinhas compradas, argila expandida, né? Então eu vou preencher primeiro aqui com terra, pessoal, para deixar... E depois eu só vou espalhar, assim, as sementinhas por cima, né? Só de girassol que eu vou fazer um buraquinho e enterrar elas. As outras eu vou só sobrepor elas sobre a terra mesmo, que elas são bem miudinhas, né, pessoal? Então eu não preciso deixá-las fundo, né? Acho para ajudar elas a crescer mais fácil também, só vou sobrepor elas assim em cima da terra. Não sei se é o jeito certo de fazer, pessoal, mas quem souber aí deixa nos comentários. Quem achar, quem quiser deixar dicas aí para me plantar, pessoal, será muito bem-vindo, tá, pessoal? Me ajuda bastante aí, porque eu tô
começando agora a plantar sementinhas. Eu vou começar aqui plantando às 11 horas, pessoal. Depois eu vou utilizar os mesmos saquinhos, pessoal, para ficar mais fácil para me identificar elas. Aqui vocês vão ver, pessoal, que a sementinha é bem pequenininha. Que a gente tomar cuidado, né? Acaba até ventando, a sementinha até voa, pessoal. Tão pequenininhas que são. Então eu vou espalhar elas aqui por cima da terra. E depois eu só vou espalhar, jogar uma terrinha por cima bem de levinho. Pra ela não deixar elas tão expostas assim, né? E na hora de regar também, eu vou regá-las com cuidado. Pessoal, para colocar as embalagens para me identificar, eu vou utilizar esse palito de churrasco. Pessoal, ganhei umas mudinhas de cebolinha. Como eu não montei minha horta ainda, eu vou estar plantando nesse pote de sorvete para não perder as mudinhas. Daí eu vou cuidando delas até eu começar a minha horta ali.
Quero fazer naquele canto lá, né, pessoal? Vocês já viram nos vídeos que eu tava limpando, nos vídeos anteriores que eu limpei, tirei os matos, as sujeiras que estavam lá, jogar naquele cantinho. Eu não consegui ainda montar a horta lá, fazer os canteiros. Então, enquanto isso, pessoal, vou utilizar esse porta-sorvete aqui, né, para mim estar plantando. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, pessoal, que é um ferrinho, eu utilizei, né, para furar esse ferrinho de solda. Fiz bastante furinho para ter uma boa drenagem também da cebolinha, para elas não se perderem, né. Aqui eu completei com terra já, pessoal. Essas aqui são as mudinhas que eu ganhei. Eu já utilizei as folhinhas dela, cortei e congelei, né, para utilizar no dia a dia. E é bom quando a gente tem essas fresquinho em casa, né, pessoal? A gente não precisa ficar congelando, né? A gente precisa, vai lá e corta, né? Então eu vou plantar elas aqui por enquanto. Eu sei que o espaço é pequenininho, tá bem apertado, fica bem apertado aqui para elas. Mas é o único jeito que eu achei mais prático, assim, para mim conservar essas mudinhas, pessoal. Quando elas vão desenvolvendo, né, ficando maiores ainda. E depois, quando eu fizer os canteiros, eu só transplanto elas lá. E elas vão desenvolver mais ainda, porque daí vai ter mais espaço, né, pessoal? E eu quero fazer a minha hortinha, eu quero colocar alguns temperinhos, quero colocar coentro, salsinha também, né, pessoal, que é manjericão. Então eu quero fazer um cantinho só de tempero lá na minha horta. E conforme eu for fazendo assim, eu vou mostrando aqui pra vocês também. Deixa nos comentários se vocês gostam desses conteúdos, pessoal, de plantando, cuidando das plantas, montando bacias de suculentas, sementinhas igual eu plantei hoje aqui no vídeo também. Deixa pra mim nos comentários, pra mim saber se vocês gostam desse conteúdo. Eu trago mais vezes aqui pra vocês, tá, pessoal? E quem puder comentar, pessoal, ajuda bastante aí o meu canal, porque, como eu falei pra vocês, fiquei um tempo sem gravar vídeo, né? Então o YouTube demora um pouco para entregar meu conteúdo. Então quem gostar aí, deixa o like, comenta, pessoal. Quem não quiser escrever nada, deixa uma carinha que já ajuda bastante, tá, pessoal? Muito obrigado aí. O vídeo de hoje foi esse. Queria agradecer a vocês e quem assistiu o vídeo até aqui. Quem puder deixar o like e o comentário, pessoal, ajuda bastante o YouTube a entregar meus vídeos, tá, pessoal? Desejar muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.